tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos aí a conjunção autocognitiva, da autocogniciologia, quer dizer, da autocognição. O ato ou efeito de conjungir, ligar, unir ou associar assuntos diferentes a fim de estabelecer ligações explicitantes ainda não entrevistas, que a pessoa ainda não viu. As conjunturas co-ocorrentes, a co-ocorrência ideativa, o atributo mental somático da associação de ideias, os exercícios das associações de ideias, as identificações máximas dos construtos, as interatividades cognitivas, as associações mentais, os ricochetes dos enfoques das hipóteses, as intercorrelações, as inferências, o hibridismo cognitivo, a megaconvergência ideativa, as ideias interdependentes, a conjunção dos megafocos, a trissociação, o sinergismo ideológico, a conjunção dos opostos, a conjunção cérebro para cérebro, a união soma-mental-soma, a taquicognoscência, as verpons pervagantes. A taquiconversão, eu estou dizendo de tac, quer dizer, é o processo de conhecimento mais rápido, que a pessoa absorve rapidinho. Senão fica parecendo que eu estou atacando a cognoscência, ataque, tá certo? Agora, nós temos aqui uma série de considerações e falamos depois sobre as conjunções autocognitivas fincam no micro-universo consciencial da consciência as raízes do generalismo, da cosvisão, do universalismo, da megafraternidade e da policarmalidade. Quer dizer, uma série de considerações positivas. Você emprega a conjunção autocognitiva eventual ou sistematicamente? Em quais linhas de perquisições? Eu quero dizer que esse verbete tem 32 logias e tem 6 máximos. Agora, se você quiser trabalhar mais, você pode trabalhar com a holotecologia. Você achou mais do que isso? Então, depois você me estuda, que eu, às vezes, estou míope hoje. Tá certo? Agora, gente, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu me bato muito para o processo de reunir coisas, principalmente ideias. Eu acho isso muito importante, porque tem gente que, às vezes, ainda não tem noção dessas coisas. É muita gente que não liga para o processo da associação de ideias. Sendo que pesquisa, sendo que desenvolvimento, evolução, progresso, tudo depende de conexões. A vida, por exemplo, evolutiva nossa, depende das suas conexões com as outras consciências. Se você sai bem nisso, sua evolução vai dinamizar. Agora, para nós termos contato com as consciências, eu pergunto, o que precisa? Precisa de diálogo. O diálogo, então, é a comunicação. A comunicação precisa ter uma conjunção daquilo que a gente fala. Vocês estão começando a entender por que é que eu me bato nisso? Quando eu escrevi o Homo Sapiens Urbanizados, coloquei 2 capítulos extensos sobre processo de conexões e interconexões e anticonexões. Teve gente que veio me falar, isso está espúrio, está errado, está uma excrescência, um corpo estranho aqui dentro. Depois que a pessoa viu o livro todo, ela me deu razão. E essa pessoa eu considerava muito, porque não é boba, gente que entende bem de computador, tudo isso. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é picotar aquilo que falta. Agora, eu quero dar hoje uma prova prática para vocês, que muita gente não... São as coisas que o povo não vê. Eu estou tentando pensar certas coisas para dar esses exemplos. Hoje eu vou mostrar um desses. Mas primeiro nós queremos explicar o seguinte. Conjunção autocognitiva. Tá bem. Conjungir, que é o que eu estou falando, é ligar, unir ou associar. Agora veja, são assuntos diferentes. Mas às vezes essa conjunção é feita de uma tal maneira que ela não aparece. Ela é sutil. E para nós, isso é muito importante. Eu, por exemplo,
durante lá os processos do movimento espírita, a gente recebia mensagem. Então vinha a padraiada da Igreja Católica de Interior, os fanáticos, e patrulheiro ideológico, e olheiro, e pegavam a coisa e pensava um pensamento de uma mensagem e começava a desancar. Mensagem quer dizer a minha, a dos outros, um processo de espírita. Então a gente via que aquilo não estava certo, que ele não seguia a orientação. Eles combateram muita gente assim. Esse é um processo, vocês sabem que é um problema de argumento patológico. Agora, uma pessoa que não sabe fazer a conjunção autocognitiva, ela roda nisso, ela não vê que o processo está sendo espúrio, que ela está sendo vítima por ignorância. Porque se ela pegar e juntar as pontas e mostrar... Porque, por exemplo, você escrever um livro, eu posso pegar algumas coisas aí de dizer tudo que você fez, se eu pensar aquilo isoladamente e compor o meu texto de defesa ou de refutação. Então, eu quero mostrar isso para vocês hoje, e como é que o processo da conjunção é importante. Eu dei ali um volume igual esse. Enciclopédia da Conscienciologia, tomo 1. É o primeiro volume de A a G. Agora, dei um ali igualzinho para o Antônio. Que é o Antônio, vocês sabem, ele é que é o homem que mexe com essas coisas, com as ideias. Então, Antônio, por favor, abra aí na página 285 e leia para mim antonimologia, porque ele é um Antônio, então ele é que deve cuidar disso. Leia aí para nós. Leia a primeira, o que é que tem de cara na antonimologia? O verbete é o antônimo. A especialidade é a comunicologia. Você quer que leia a definição? Eu quero que você leia só antonimologia, a primeira palavra que você vê aí. Antonimologia. 1. Sinônimo. Pronto. Vocês estão raciocinando ou não? Lê de novo, a mesma coisa que você acabou de ler. 1. Sinônimo. Agora não, lê antes. O que é? Antonimologia, 2 pontos. 1. Sinônimo. Como é que é? Vocês entenderam ou não? Preciso explicar mais? Você entendeu? O que é o negócio da conjunção? Cair a ficha, eu preciso explicar mais. Agora, Antônio, você entendeu, né? Explica agora que você está com o microfone na sua frente. Então, tá bom. É Antônio, mas você... Precisa explicar? Agora, veja, se nós formos lá ver no sinônimo, vai ter a mesma coisa com o Antônio. Você está entendendo? No outro volume teria o sinônimo, que é na letra S. Nós vamos ver a mesma coisa. Mas então, veja, o que vocês não entenderam disso? Vamos perguntar aí, Antônio. Fica aí, fica firme. Vamos ver se tem gente que vai perguntar para você responder. Então, como é que é isso? Afinal de contas, vocês estão estudando aqui esse negócio, é de antônimo ou de sinônimo? Outra coisa, em que hipótese que é, isso é o cara que falou para mim, quando, Valdo, que um antônimo pode ser sinônimo? Quando é que um sinônimo pode ser antônimo? Eu falei, ih, você está por fora. Agora, ó, vocês estão vendo aí. Então, veja, isso é que nós estamos chamando aqui, presta atenção, conjunção autocognitiva. Quer dizer, o seu conhecimento que está conjugado para entender os detalhes da coisa. Agora, veja, não tem nada de errado nisso que nós falamos até agora. Agora, o que é engraçado é isso, se pegar o outro tomo na parte de sinônimo, você vai ler lá na antonimologia, está lá. Sinonimologia, está lá, antônimo. Como é que é possível? Vocês estão começando a cair a ficha, entender isso? Então veja, isso não é paradoxo só não, é muito mais do que isso. Isso também não é oxímoro não, coisa muito mais séria do que isso. Você está entendendo? É o processo da intelecção, da gente entender as coisas. Agora veja, já teve gente que já chegou para mim e falou assim, ó, está errado. Você não viu na revisão, sabe? Você não viu, você colocou aqui, não pode. Tá? Antonimologia, você pôs sinônimo, que loucura, você não viu? Você trocou as bolas. Vocês estão entendendo agora? Olha só, torci o pensamento de muita gente aí que nunca pensou nisso, garanto. Alguns aí a gente torceu o pensamento agora.
Você tem alguma consideração a fazer? Faz favor. A sua turma está aí, os seus alunos aqui. Eu também sou seu aluno. Bom, te vira. O processo é de associação de ideias. Isso. Então, o processo é de a gente pensar na clareza da organização lógica. Sinônimo, antônimo. Agora, a coisa mais séria. O problema da associação é que vem da dissociação, que é a base do processo da ciência. A pesquisa praticamente é a deriva da dissociação, que depois vem a associação de ideias. E que muita gente gosta de usar também a palavra conexão. Então, veja, no universo tudo está conectado. O microcosmo é uma síntese do macrocosmo. Então, veja, o fluxo do cosmos é um processo de conexão. Então, se nós não começarmos a entender essas coisas bem chances, bem superficiais, bem de detalhe, a gente não vai entender o grandão. Você está entendendo agora por que eu insisto nisso? Se eu não insistir, nós não vamos entender consciência nunca, em coisa nenhuma. Pode dar aqui que eu vou pôr aqui. Obrigado, Antônio. Valeu. Isso que o senhor está colocando tem relação na fatologia, o senhor coloca na penúltima linha, sim, a conjunção dos opostos. Sim. Isso tem relação é lógico. com isso aqui. Tem outras coisas também. A união dos contrários. Tem vários nomes para isso. Eu não coloquei todos aqui, mas eu já tenho verbete que eu já explicitei isso. A união dos contrários. Olha, lá no Projeciologia eu falo assim, em certo ponto de pesquisa e de intelectualidade, ou de intelectivo, de conexão, tudo se encontra com a projeciologia. Por quê? A projeciologia. Quando você sai do corpo, você vai para outra dimensão. Essa aqui é filha da outra. Tudo tem relação com ela. Entendeu o que quer dizer? Teve gente que veio me falar, mas que lugar é esse? Quer dizer que em certo ponto sempre tem conexão com a projeciologia. Eu falei assim, arranja um lugar que não tem. O que não vai ter? Aí o cara fala, não, por exemplo, eu estou com a xícara. Sim, é muito importante. Você sai do corpo, vamos ver se você consegue pegar na xícara. Olha a conexão. Você está entendendo? Por quê? O que está aqui é cópia de lá. Então tudo é a mesma coisa. Tem conexão integral. É especular. O processo de dimensão, em certas condições, ele é especular. Um espelha o outro, entende? E nesse caso aí, o que tem, qual é a relação com a cosmovisão? Porque isso aí parece que é uma relação direta. A cosmovisão, ela tem que começar por esses detalhezinhos. Esse detalhezinho, você vê isso no primeiro plano da visão. Uma visão, por exemplo. Você vai ver aqui, por exemplo, aí um panorama, uma paisagem. Tem um primeiro plano, segundo plano, último plano e por aí vai. E há aquele detalhe ali. Esse detalhezinho ali, que hoje gostam muito de levar isso no computador, né? Não, detalha, entra nisso. Menor, ele amplia. Então aquela coisinha desse tamanho pega a tela toda do monitor. Você está entendendo? É esse detalhe aqui que eu estou mostrando hoje. Está entendendo? É a tela do monitor pequenininha. Aquele pontinho que estava lá do lado direito, eu coloquei no quadro todo. Entende? Agora veja, nós temos que refinar tem vários nomes para isso, esse refinamento da pontuação, os pitches, aqueles troços pixel, né? Pixel. Esse troço todo tem que... Isso daí agora, seria... do ponto de vista da ideia, vê se você me arranja alguma coisa nisso, a gente pôr na cabeça da gente. Ali o senhor colocou na numerologia a identificação do sobretom. Seria isso, né? O sobretom, por exemplo, é uma das coisas piores que tem. Além de um tom, é o sobretom. Tem outro pior, é o entretom. É a nuance. Entendeu? É o matiz. Eu vivo falando isso, porque o povo geralmente... Mulher, por exemplo, fala muito em matiz, nuance, em matéria de vestido, de roupa, de cor. Mas fica nisso, em matéria de ideia, a maioria boia. Por isso que eu falei também o negócio o erro lógico. Qual que é a mais bonita? Ele é do meio. É o erro lógico. A maioria não tem noção de pensar o 2 e 1, ou 2.1, ou 2 mais 2 igual a 4.1. Eles nunca admitem a possibilidade dessa. Agora veja. Lá no fundo, como é que uma pessoa
vai entender, por exemplo, o sinergismo, se ela não entender esse detalhe? Sinergismo. Sinergismo é justamente a potencialização de dois termos quando eles se juntam. Você está começando a entender como é que tudo tem conexão? Agora, o melhor da coisa é que o povo fala, o que é que tem isso que ver com aquilo? Vocês sabem o que é que eu estou falando, sabe? Tem. Pior é que tem. Vocês estão começando a entender? Então, isso a gente tem que estar expondo. Não tem jeito para a gente poder entender a intelectualidade. O mental soma, a consciência, a complexidade da sua consciência, que é poliédrica, multifacetada. Está claro? Valdo, o senhor falou que a associação está na base do processo da ciência, ou seja, da pesquisa. Começa pela bissociação. Esse nome, hoje eles não usam mais, porque a pesquisa já alcançou certos patamares mais avançados. Né? Ou seja, sempre vamos conectar duas coisas diferentes. Sim. E outra coisa, você sempre ganha com isso. A bissociação, o que é? Em ciência, seriamente. Você tem uma ideia aqui. Aí você viu um fato aqui. Você junta a sua ideia com esse fato, você cria um terceiro. Uhum. Isso já é o achado. Achado. É isso aqui. Certo. Uma vez o senhor comentou que, por exemplo, a pessoa que está pesquisando um tema, ela vai na holoteca e pesquisa tudo que não tem relação, tudo que não é aquilo, e começa a fazer associações. Ontem, a Nara estava falando isso junto com a chefa aqui, ó. Eles falaram isso lá sobre a holoteca. A holoteca e falaram também do holociclo. Lá. Mas como é que fica a prioridade nisso? Como é que a pessoa começa, ela vai atirando para tudo quanto é lado? Como é que ela faz para fazer Não, a primeira coisa é tem que criar o hábito, Sandro. O hábito de pensar assim. Isso vai além da retilinearidade do pensamento. É muito mais complexo. Então, por exemplo, é aquela pessoa que consegue ter o vício de pesquisar tudo. Você mostra o dedo, ela olha, né? Foi pintado ou não foi? Você está entendendo como é que é? Então, qualquer coisa, vai ver o que é. Então, você cria o vício, não é só hábito, não. Você fica viciado pro resto da vida em pesquisar tudo. Agora, a vida humana, eu acho que tem que ser assim para a pessoa caminhar. Isso ocorre em bloco, Valdo? Ou seja, a pessoa não tem. Até um certo ponto, você pode usar a palavra bloco. Pelo seguinte, porque ela é setorizado em bloco. Exato, bloco de setor. Então, por exemplo, a pessoa mexe com florália. Ele tem uma florália, quer dizer, uma casa que vende flores e vende plantas, etc. Tal. Ele fica, então, na botânica. Ele ainda não chega na posição do Roberto. O Roberto já é um botânico, ele é um historiador natural, quer dizer, é biólogo. Aí já é outra coisa. Mas ele vai ver. Aquela pessoa, então, tudo que ele vê, ele vai ver. Aí ele vai ver, às vezes, ele vai olhar uma mulher. Então, olha para lá e fala assim, ela está com um broche de flor. Isso ele repara. Pode ser até homem, porque é da área dele. Então, veja, ele começa a fazer conexão daquilo e vai pesquisando. Naturalmente, ele vai ver. Agora, olha, até um certo ponto, dentro de um limite inicial, essa condição de a omnipesquisa, ela é quase que a compulsão do toque. Você está entendendo? Eu estou só te lembrando para você pensar. Você vai entender mais o que eu estou falando se você entende bem o toque. Você já estudou o que é a compulsão? Alguma coisa assim. Pois é. Então, é aquela tendência. Agora, vai chegar um ponto que a pessoa fica normal com isso. Então, ela qualifica tudo. Mas eu comecei a ter essas coisas com o meu professor de biologia, de história natural, que chamava na ocasião. Que a gente levantava 5, 6 horas para ir para o mato. Então, olhava tudo com orvalho. Se chovia, a gente voltava tudo com barro no sapato, a calça lameada. E a gente via tudo que tinha. A flor, o tipo de planta, a árvore, o bicho que aparecia. Essas eram as aulas de história natural. Que até um certo ponto é o processo do Darwin, problema da evoluciologia, tudo. Mas, Valdo, para isso a pessoa tem que ter uma base cognitiva, intelectual maior. Não, ela vai ter no início, depois ela vai crescendo por si. A primeira coisa que você tem para isso, eu não admito, não aceito que a academia leva a pessoa para isso, não. Não.
Só o autodidatismo. Por isso que os grandes caras, eles têm que ter escolaridade formal e tem que ter um autodidatismo o tempo todo, até morrer. Que é a maioria desses caras. Por exemplo, se o Darwin fosse levar o que ele estudou na escola, ele estava no buraco, ele não teria feito nada. Você sabe, você já viu o negócio da vida dele, como é que é? Pois é. Uma loucura. Mas a base é cognitiva? Se eu fosse seguir as coisas da minha família, eu teria sido artista. O primeiro artista teria sido músico. O segundo, pintor. O terceiro, dançarino. Como é que é? Não dá, né? Escapei de tudo isso. Homem super. Omissão superavitária. Rodo, mas para atingir essa omnivisão, esse omniquestionamento, a base ainda é intelectiva? Ou seja, a pessoa tem que ler muito, não, estudar muito? Não ou tem alguma... Se você quer que eu te fale o profissional, sim, o direto, para a genética. Okay. O negócio tem que vir de trás. Então, por exemplo, uma boa parte da turma aqui, e olha, eu não vou perguntar para o Antônio, mas eu vou dar minha sugestão só, meu palpite. Para mim, mais de 51% já fez experiência em processo de vidas anteriores, mais sério, aqui, nosso povo. Eu uma vez perguntei isso para uma turma, sobre o curso intermissivo, eles falaram que isso é um dos matizes básicos para ver o processo, está entendendo, do passado. São pessoas que se interessaram por isso. Por exemplo, muita gente que eu vi que tinha esse temperamento muito avançado, tinha às vezes o processo da arte mais avançado ainda, não conseguiram fazer o curso intermissivo. O maior exemplo que eu tive foi perto de mim, minha mãe. Minha mãe era artista demais. No entanto, era uma pesquisadora incessante. Via tudo quanto era detalhe, uma coisa de doido. Agora, você sabe, uma pessoa que é assim, que vê detalhe, ela é ótima em música, né? Vê tudo, a pauta musical. Né? Ela, aos 60 anos, pegou o acordeão e começou a tocar. Nunca tinha pego um negócio na mão. Mas já tocava bandolim, que é um troço terrível. Bandolim é um dos piores instrumentos para tocar. Entendeu como é que é? Da fatologia na quarta linha, sim, é os ricochetes dos enfoques das hipóteses. Ricochete é aquela reação, vamos dizer, isso é o ricochete na cabeça dele. Agora, uma outra coisa na sexta linha, você já tinha falado da conjunção dos opostos, mas eu quero só como pergunta, isso aí seria a síntese dialética, parece dar a impressão. Até um certo ponto é uma síntese dialética, mas veja, ela não é toda, né? Mas é um tipo de síntese. Dizer que aqui, um tipo. Pode ser. Pode ser. Mas é um tipo, uma categoria. Que a síntese dialética pode ter muitas procedências, né? Muito fator de detonador. Né? O gatilho, pode ter uma opção de coisa, né? Não acha? Agora é isso mesmo. Agora, outra coisa que eu falei é a união dos contrários, né? É a conjunção dos opostos. Também, aqui está perto aí, né? É. Agora, a última... Agora, o sinergismo ideológico, para mim, mostra mais a cosmovisão. Tá, pouco antes está lá. Sinergismo ideológico. Agora, eu fui com calma. Veja como é que eu escrevi. A dissociação, a trissociação, o sinergismo ideológico. Porque ali tem uma... Você já botou numa sequência. Cada potencialização. Nisso aí, está na sequência. Eu não botei todos na sequência. Esse aí está. Agora, a última coisa, em numerologia, o primeiro aqui, o ponto de conjunção ignorado. Ah, sim. Esse aí é terrível. Agora, tem mais coisa aqui braba, né? Aqui, ó, a vinculação ideativa e suspeita. Tem vários aqui. Olha, é tudo para a pessoa pensar. A conectividade impressentida. O fio da meada ignorado. Tem a ver tudo. Agora, o maior de todos, candidato a vereador, ontem para hoje, eu tive um candidato a vereador aqui. Foi hoje. Ah, por isso. Amanhã. Você está falando de verdade. De verdade. Ele já é candidato. Da comunidade? Já veio aqui falar para mim. Da comunidade? Não. Ele já trabalhou conosco. Nós não podemos falar que não seja. Ah, legal, tem que disseminar, e né? veio com a senhora lá, mais séria, tal, tudo direitinho, alto nível. Alto nível, familiar, e outra né? coisa, vão lançar um livro que vai ser uma bomba. Já saiu aí a tese da nossa amiga. Agora vai sair esse livro dele. Para mim vai sair um monte. A política esse ano aqui vai ferver.
Que bom. Professor, pois é, último exemplo da fatologia. Averpon pervagante. O senhor pode falar o que é isso? Muitas direções, é 360 graus? Essa pervagante tem uma porção de nome disso. Mas eu fui olhar no dicionário. Mas do ponto de vista de ciência, é o negócio daquilo que permeia. Permeia. É o que permeia o seu contexto. Não, ela permeia o seu contexto. Por exemplo, o seu universo está permeando. Então, a hora que está sendo permeado por essa realidade, então ela fica pervagante. Ela está lá dentro. Ela preenche a oquidão, como diz o cara. Oquidão é o vazio. Então, veja, as verpons pervagantes. Por exemplo, você já pensou o tanto de ideia que tem aqui, ó, perto do seu ouvido e você não está escutando? Sim, eu estou desconfiando. Cada vez mais. Começando a escutar sussurro. Não, agora não. Às vezes não entendo. Aqui tem uma coisa pior. Você já pensou numa vida, uma retrovida aí de 300 anos, quanto dessas ideias que você chegava perto e que você não atinou com elas aqui, ó? Revolução Francesa. Não bateu? Pensa bem. Sim. No entanto, hoje você está tão consciente, você ainda fala assim, mas que coisa, eu sempre admiti isso. Não é possível que naquela ocasião você não admitia. Aí você tem retrocognição e você vê que você não admitia. E você vê que você não ignorava. Então, pervagante. Você vê que você não sabia. Pervagante. Está no meu... Está aqui. Está tudo aqui. Então, por exemplo, a nossa noção de tudo que uma consciência livre, ela penseniza, está tudo aqui. E nós não pegamos. Mas está aqui, ó. Eu não sei. Aqui eu pego, mas não sei o que eu vou fazer com isso. É ou não é? É o pervagante. Tá ok, muito obrigada. Terrível, essa eu sei. Viu? Hoje eu estou mexendo com coisas, vocês já notaram que não tem muito. Eu fiz até um verbete pequeno. São 2 páginas e meia, que é para não prolongar muito. Para fazer a pessoa pensar só nisso aqui, a pessoa já vai perder o sono, se ela for aprofundar muito. E, no entanto, não tem muita palavra alterada, não. É só prestar atenção. Agora, o meu problema é como diz o cara. Valdo, você não tem tanta palavra assim difícil. Não. A gente, com jeito, vai, tem no dicionário. Mas você faz uma coisa que me perturba. A hora que você junta 2 palavras. Eu tenho razão. Que é justamente o processo da conjunção. Entende? A hora que você junta, perturba tudo. Você não viu? Ó? Olha as perguntas que fizeram. Fizeram pergunta aqui sobre a conjunção dos opostos. As verpons pervagantes. Olha só. São tudo... Sabe como é que é? Vamos em frente, Roberto. O que você manda? Antonimologia. Já falou tanto do Antônio aí. A última... A visão pontual da ideia? Até que ponto, então, a gente precisa... Ter a visão pontual para chegar na cosvisão. Não, mas fazer para começar pela associação. Primeiro a dissociação, depois a trissociação, depois a polissociação. Aí você entra na associação vasta. Aí vai ter a omni-associação. Eu te dei aí 5. Sim. Mas até que agora, a gente não precisa. Eu tinha, meus 15 anos, já era perturbado com isso. E perguntar para os professores, eles boiavam. Olha, isso ainda não é bom. Você possivelmente, porque isso, 15 anos eu estava ainda mexendo com ginásio. Quando você chegar no curso científico, eles vão te explicar isso aí. Já era filosofia, né, até um certo ponto. Não era só pesquisa. É a pesquisa da filosofia. Se você quiser, é epistemologia, né? Epistemologia. Mas olha, quem mais? Acaba de falar que eu cortei você. Eu sou sem educação, você sabe. Mas todo mundo já admite isso, já me aceita assim. Eu nunca fui preso por causa disso. Até o momento ninguém me prendeu por causa disso. Então eu continuo. Mas fala. Não, a preocupação no sentido das... a gente tem abordagens que tendem a ser generalistas. Né? Então, na hora que a gente abre mão, né, de uma visão pontual, mais profunda, então que risco a gente corre de ficar na superficialidade dentro do generalismo? Você corre na hora que você não fixa o seu megafoco. Se você ficar com uma série de visões pontuais, não fixar em nenhuma, você perde o megafoco. Tem lógica ou não tem?
Se você atirar com a metralhadora e fazer uma opção de buraco, você não vai ter alvo nenhum. A mosca é uma só. Você não vê o alvo com 2 moscas. Ou como a turma que levava para a Inquisição. Não, olha, o olho dela tem 2 pupilas. Ela é feiticeira. E outra coisa, nunca se viu um olho com 2 pupilas. Mas o povo achava que a turma feiticeira tinha 2 pupilas. Por isso que mataram na fogueira. 2 pupilas em cada olho. Já pensou? Eu com 4 pupilas assim olhando para você? Já levar isso para a ficção científica, já houve esses casos, né, professor? Considerar os para-olhos, né? É. Agora, se a qualidade da dissociação vai depender da profundidade dessa visão pontual ou não? A gente pode... Como é que fica essa relação? Não, isso varia aí, depende como é que é. Tem uma série de ingerências e fatores que intercedem, né? Depende do viés básico da pessoa, o que ela está fazendo, como é que é. Porque uma coisa é o seguinte, você tem que olhar o seguinte, uma visão pontual, ela pode ser de um ponto de vista da física, sim, pode ser do ponto de vista filosófico, pode ser um processo abstrato. Essa pontualização que nós estamos falando aqui, pontualização, o raio laser que nós chamamos, o pontual. Isso aí varia quanto à natureza. Então, quando muda a natureza, essa visão também tem que mudar. Agora, ó, o nome que eu gosto de usar para isso é megafoco. Você já viu o que eu falo, né? Uhum. Quem usa mais essa palavra sou eu, há muito tempo. Foi eu que dei até esse nome para o João Aurélio fazer o megafoco dele, aquela empresa. Foi eu que dei para ele, que eu já usava isso há dezenas de anos. Agora, megafoco. Mega quer dizer 1 milhão. 1 milhão de focos, um só. É isso. É o olho da mosca. Agora, a mosca. Geralmente se chama a mosca justamente o alvo, que é o olho do furacão do alvo. É a mosca. Agora, a mosca que tem 1 milhão de olhos é essa. Entende? Então, megafoco. Sintetiza isso tudo. Agora, então, a visão pontual. Você tem que chegar no megafoco. Você tem que arranjar a visão pontual e falar assim, eu fico com essa. Essa para mim é mais importante. Agora, o ideal é você fazer da visão pontual seu mater pensando. Isso aí é que é importante. Isso aí é bom você registrar, porque é a base de tudo que eu estou falando aqui. Vê se tem lógica. Depois você movimenta isso aí na sua cabeça, leva para cima, faz um contorcionismo mental, acrobacia mental somática, e vê se isso tem lógica, né? Vê se faz sentido. No exemplo que você procura dar, você focalizou na estudo da consciência ou é mais assistência? Não, eu estudo mais o processo da multidimensionalidade. Se você pegar uma consciência simples, você não vai aprender nada. A hora que você coloca a multidimensionalidade em cima da consciencialidade, tudo muda. É isso que vocês ainda não entendem. Aquele negócio da cosvisão que eu falei com o Roberto. Ó, vai estudar isso, leva isso para frente. Olha o colégio invisível que estão estudando, tudo é baseado nisso. Então a multidimensionalidade é que dá aquela, vamos dizer, potencialização, fortalecimento, enriquecimento, engrandecimento, expansão, maximização, magnificação, amplificação, ampliação. Eu estava escrevendo isso ali, isso que é que eu estou falando. Tem mais, hein? Eu só dei algumas. Agora, eu vou aproveitar aqui, que não tem ninguém aqui no microfone, só para responder uma pergunta rápida. Quais são as perguntas, pode vir, quais são as perguntas-chave que favorecem a interassistência? Olha, é a pessoa que pensa mais em si ou nos outros? Essa é uma pergunta boa. Ela está fazendo TACOM ou TARES, ou faz TARES predominantemente? Ela faz assistência para assistido ou para um grupo? Ela trabalha na assistência apenas do ponto de vista da intrafisicalidade ou ela já atinge a extrafisicalidade? Agora, para coroar o processo todo, eu fiz 5, porque ele perguntou quais perguntas-chave. Eu estou dando 5. A última é a pior. Você já pratica TENETS? Acho que aí nós já respondemos tudo. Paulo, em cima dessa resposta que você estava dando aí para o Roberto, questão da multidimensionalidade, eu achei bem interessante quando relaciona na página 19, o item dentro da argumentologia, a confluenciologia. Então, esse parágrafo está bem interessante.
Você está falando aí que não é apenas o aprofundamento. Mas você viu que em matéria de argumentologia eu só deixei isso aqui, né? De propósito. Por isso que eu falei que eu fiz um negócio reduzido para fazer o pontual. Para a pessoa ficar só específica dentro do megafoco. Porque eu acho esse assunto, aparentemente, se você olhar a forma, ele é banal. Mas ele é terrivelmente composto, complexo, sofisticado, difícil. E vale a pena. Porque você está falando assim, a magnitude da intelectualidade, da cultura pessoal e da erudição da Consim, não são apenas o aprofundamento, a expansão do conhecimento, da autocognição, da formação cultural ou da bagagem intelectual da personalidade, e sim a conjunção ou confluência inteligente. Então, você inteligente e correta. Você falou ainda tem essa outra parte. Eu não quis deixar pedra sobre pedra, não. A gente marcou tudo. Porque eu estava pensando ali, quantos por cento dessa magnitude seria a conjunção? Aí você falou da multidimensionalidade. Multidimensionalidade. É a coroa do bolo. É a hora que chega no máximo. É a culminação. O ápice. Quer dizer, por isso que eu falo que o negócio de parapsiquismo, gente. O negócio é muito mais sério que a gente pensa. É a capacidade da pessoa, né? É individual, né? E outra coisa, eu vou confessar uma coisa para vocês. Depois de muitos anos, você trabalhando, aquele negócio de 60 anos de praia com processo dentro do mesmo corpo, trabalhando com parapsiquismo, energia consciencial, aquilo faz parte da sua vida e não tem jeito. Você liga aquilo com tudo. Espontaneamente é como se fosse um oxigênio que faz parte de tudo que você faz. Agora, isso esclarece muito mais que a média dos outros. Uma pessoa pode ter aí uma agudez de pensamento muito superior à minha. Se ela não tiver o enfoque da multidimensionalidade, eu engulo ela. Dependendo do assunto, a gente engole a mulher. Sincronismos, tudo, né? A convergência da cosmovisão. Agora, veja, por que é que eu uso a palavra omnivisão? É uma das coisas mais difíceis que tem de se achar por aí. Omnivisão é justamente isso. Agora veja, cosmoconsciência, é isso. Outra coisa, policarmalidade, é isso. Uma coisa estranha, por exemplo, há quantos séculos ou milênios se fala em processo de karma? Por que ninguém falou nunca em policarmalidade do jeito que eu falo? Outra coisa muito séria, por que o orientalismo fala tanto em tudo quanto é coisa de chakra, centro de energia, biovórtice, e nunca fala em pré-kundalini? Vocês estão entendendo? Por quê? Faltou essa multidimensionalidade devido à conjunção autocognitiva. Agora veja, faltou para menos, faltou para mais, faltou para o lado, faltou para cima, faltou para baixo. Tem uma opção de coisa que falta. Então a multidimensionalidade, ela coloca todos esses ângulos do seu objeto. Coisa que você esqueceu. Por exemplo, tem uma pessoa que chegou para mim, isso faz muitos anos, foi no Centro da Consciência Contínua, virou para mim e falou assim, você, isso foi na Tijuca, falou publicamente, você, de todo mundo que eu já vi, de todos os cursos que eu fiz, você é o cientista da consciência. Então eu queria te perguntar, na sua condição de cientista da consciência, me conta só, o que é importante na questão de observar qualquer coisa? Por exemplo, você está me conhecendo agora. O que você olha para mim que é mais importante em mim? Eu virei para ele e falei assim, olha, tem uma mulher, e comecei a descrever a mulher para ele. A mulher era a madrinha dele. Era uma tia que foi a madrinha, que batizou o cara. Eu descrevi a mulher tudo na frente dele. Isso foi lá na Tijuca. Eu falei assim, já entendi, não preciso falar mais nada. Ele viu que era a multidimensionalidade com o processo todo, que aquilo transcendia a situação toda, mas o problema na hora, em cima do lance. Eu nunca tinha visto o cara, ele mesmo falou, você nunca me viu, eu também nunca te vi. Agora, pelo que eu vi, isso foi depois da minha palestra. Naquela ocasião eu fazia umas conferências, uma palestra. Então ele chegou e começou a falar isso. E perguntou. Agora, eu vi a dona junto com ele, na hora que ele veio para mim assim. Você sabe aquele negócio? Veio a de Mené, quando eu vi tinha uma mulher lá. E comecei a descrever. Vem cá. Tem aqui uma senhora ao seu lado, que é assim, 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 assim. Nossa, você está falando da minha madrinha. Eu posso trazer a foto dela comigo, quando eu era pequeno. Isso aí é o entretom, né? Acabou tudo. É o entretom. Agora, por exemplo, aquele caso, tem um outro caso.
O nosso amigo chega lá com um filho que tinha acontecido alguma coisa e eu falei com ele, olha, você está com um filho que está na fase da vampirização. Ele está jovem, com estudo, por isso que está dando acidente de percurso com ele, porque está com a vampirização. Então é daquele cara aqui que ia falar e sentir. Por causa do negócio do cara de chakra aqui, está sendo chupado dele. Agora então, eu falo umas coisas e começo a ver, e eles não admitem nada daquilo. Eu falo assim, então, nós vamos fazer uma coisa. Eu vou dar um prazo a vocês, se vocês quiserem. Vocês deixam tudo em stand-by. Vocês dois vão lá e vê, e pesquisam aquilo que vocês não viram. Eu estou vendo esses detalhes aqui. Tinha um detalhe brabo, mais 3 secundários. Vocês vão lá e ver se eu tenho razão ou não. Eu disse, não, isso aí é uma boa coisa, porque é um processo geopolítico. Seu cara. Geopolítico, porque é o problema da geografia. Só chega lá, se não tem isso que eu estou falando, como é que nós não vimos uma coisa dessa? Eles foram lá, menos tempo do que eu esperava, 3 dias depois eu estava de volta para o Rio. Nós vimos tudo, você tinha razão. Falei assim, então agora começa a pensar no que eu falei antes. Mas isso era a maior dificuldade. Quem era a vítima admitiu, mas o outro que não... Para ele está difícil, porque não era ele que sentia. Então eles não estavam admitindo que o rapaz era um vampiro. Agora, como é que é? Eu ia sonegar a informação de dizer que o rapaz era vampiro? Sendo que eu tinha visto os negócios tudo à distância. Agora veja, isso é 1000 quilômetros de distância, tá certo? O negócio que eu vi, na hora, em cima do lance, como é que é possível? Agora, eu estou mostrando para vocês o que é o processo da clarividência. Agora veja. Se me pedir para fazer isso, eu não sei fazer isso. Isso não sou eu. São eles que dão o processo pictográfico, você vê da clarividência, às vezes a clarividência viajoura. Agora, o que eu vi foram coisas que estavam lá aonde tinha acontecido um desastre. E eles não viram. Na pesquisa que fizeram, tudo gente militar. Eles não viram. Eu falei assim, ó, tem isso, eu estou vendo daqui que o negócio pegou assim, por causa disso e aconteceu. Não, mas isso não pode ser, nós examinamos toda a área, não tem isso. Eles foram lá e tinha. E uma das coisas que eu falei é que tinha uma placa. Eles nem viram a placa. O negócio estava meio encoberto por causa da folhagem, com água, aquele negócio todo, e tinha uma placa lá no meio. Por isso que eles voltaram. Não, você tinha toda a razão, nunca viu uma coisa dessa, você está pior do que tudo que nós já fizemos em matéria de pesquisa. Aí o cara ficou, você já pensou, né? Todo mês eu estava lá no Rio atrás de mim para saber de coisa e mexer com isso e aquilo, que eles envolviam com muita pesquisa. Há uma prioridade preponderante, né, na percepção. Na percepção. E outra coisa, um processo assim, definitivo, né? Dentro daquele contexto, às vezes o que acontece, Antônio, é definitivo. É indubitável, é inquestionável. É aquele negócio que eu estava falando aqui outro dia. Entendeu? Não tem jeito. É favas contadas, é ponto pacífico. Não vamos discutir isso, porque não adianta. Agora, o pior é a hora que a pessoa vê que não pode discutir e ela não quer admitir aquilo. Aí entra a descrenciologia. Aí entra, pois é. Aí é que é o problema. Aí está, Léo. Tudo bom? Na megapensinologia, coloca lá, as conjunções fortalecem. Tá? Dentro do âmbito da assistência, que tem a questão da passividade e alerta, como que a conjunção autocognitiva pode ajudar nisso? O problema é o seguinte, a passividade alerta é uma passividade consciente, tá certo? Uhum. Você, ao mesmo tempo que tem a passividade, você mantém a sua autolucidez. Agora, a partir disso, então, você sabe o que está ocorrendo aí dentro. Então, por exemplo, a pessoa que passa para a quase morte, o fenômeno, ela está na sala lá, de cirurgia, uma coisa qualquer, eles anestesiaram. Ela saiu do corpo e começa a ver as coisas. Então aquela pessoa sai e vê uma opção de coisa de cima. Depois ela sai lá da sala de cirurgia e começa a ver o hospital. E chega lá igual aquele cara e falou assim, olha, tem um tênis esquecido na janela e começa a descrever tudo. Uhum. Aí os caras, ninguém admite nada que fala. A hora que falou do tempo, eu falei assim, não, esse aí é bom, que a gente vai lá. Se não tem, ele está falando besteira.
E outra coisa, aquela pessoa não podia ter visto o tênis, porque ele chegou de ambulância e nunca tinha estado naquele lugar. Uhum. Eles foram lá e viram que tinha o tênis, do jeitinho que o cara descreveu, até o modo do tênis, trouxeram o tênis dele ver. Você está entendendo? Então, como é que fica isso? Uhum. Você está entendendo? A experiência da quase morte. Agora, veja, essas coisas às vezes ocorrem, isso aí não é o ideal em matéria de clarividência. Uhum. Clarividência e um fenômeno parapsíquico, o ideal é quando ele é normal. Ele não tem conotação patológica. A pessoa não está numa crise, ela não está em nada. A experiência da quase morte, ela não é boa por causa disso. Uhum. Na fatologia, na última linha, o senhor coloca lá a união soma-mental-soma. Como que o mental-soma pode entrar no soma ou não, você, por exemplo, como é que o seu mental-soma funciona? Aí agora, você acabou de falar uma coisa. Como é que você conseguiu falar isso? E outra coisa, você falou e ainda mexeu com a mão assim, ó. Fala de novo, fala do jeito que você está falando. A relação. Aí, a relação, como é que você consegue fazer isso? Aham. O quê? Aqui, como é que eu consigo fazer isso aqui, ó? Soma, mental soma. Então veja, isso aí é aquilo que nós chamamos as interconexões veiculares, ou as conexões interveiculares, ou as interrelações veiculares. Tudo tem um monte de nome. Você vai pegar lá, que isso já tem no meu livro, já falei nisso tudo. Uhum. Tem até alguma coisa nesse sentido, até no 700 experimento, projeciologia 700. Então essa relação interveicular tem que ser estudada ainda. Tem muita nuance que nós ainda não chegamos nisso. Uhum. Tem muita coisa para ser estudada. Seria como você colocou anteriormente, a conjunção entre o cérebro e o paracérebro. Agora, outra coisa. No orientalismo, eles estudam aquela opção de coisa e falam que tem vários corpos, né? Corpos disso, corpos daquilo. Que tudo é porque eles não estudaram direito a coisa. Sim. Se tivesse estudado, eles teriam fixado a coisa, teria visto o pré-kundalini, alguma coisa nesse sentido. Teria dado mais valor para o processo do energossoma. Porque o energossoma, ele é um corpo praticamente quase que abstrato. Ele é um corpo energético. Sim. Mas ele existe. É uma conexão. Você entende? Entendo. É um passe-partout. Então, como é que é? Ele é o intermediário, é um conector. Você não pode tirar aquilo, porque senão não há ligação. Tá certo? Obrigado. Olha, eu quero dizer para vocês que tem um livro aí em promoção, do Saulo Ramos, Código da Vida. Tem um site da Saraiva, que estão vendendo por R$ 24,10. 45 pratas, que é o preço do livro. Eles estão vendendo por 24. Então, ó, vale a pena. É www.saraiva.com.br. Olha lá, o livro é aquilo lá, ó. Olha lá. Aqui, ó, fala de novo aí no micrófono. Você mostra o livro e fala de novo para nós. Que às vezes tem gente aí que vai se interessar. Do ponto de vista político, todo mundo deve ler esse livro. O livro está em promoção no site da Saraiva por R$ 24,10. O preço normal é R$ 45. O site é www.saraiva.com.br. Autor Saulo Ramos, Código da Vida. Fantástico litígio judicial de uma família. : drama, suspense, surpresas e mistério. Se alguém quiser ver, está aqui na frente. É baseado em fatos. É processo de um dos grandes juristas do Brasil e político, que está contando as coisas todas, e ele põe o nome de todo mundo que tem a vida pública, ele coloca. Só tira os nomes e faz outros nomes daqueles que são secundários. Mas gente que tem a vida pública, ele fala tudo. Fala todo mundo aí. Um monte de gente que a gente conheceu, tal, gente da política, gente que ainda vive. O livro vale a pena ser lido. Agora, ó, muita paciência para ler o livro, porque ele é embatumado, né? Vai e volta, mexe, não há uma orientação lógica de nada. E eu acho que o livro devia de ter, como eu já disse aqui, pelo menos um índice onomástico, para as pessoas localizar as personalidades que elas querem saber, né? Isso faltou. Por favor, você manda aí, Adélio. Professor, só voltando ali no que o Antônio comentou na confluenciologia, pode Sim. chegar uma época na vida da pessoa em que ela começa a ter mais conjunção autocognitiva, uma
uma fase de maturação cognitiva, onde ela começa... Não é só isso. Na fase, você já falou aí o nome, a maturação. Uma pessoa ela chega numa maturação, na maturidade, depois que ela teve muita experiência. Para ela ter tido muita experiência, ela teve contato demais. Se ela teve muito contato, quer dizer, muitas companhias, muito ciclo de relações sociais, ela teve muita conjunção. Por causa dos diálogos. Ela teve mais diálogo, ela conversou mais, conversou com pessoas diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que mora na cidade, ela tem mais conjunção autocognitiva do que uma pessoa que mora na fazenda. Porque hoje conversar com o bicho, ou com as plantas, ou com as flores, não há resposta. No máximo está au, au, miau, miau. Isso aí não adianta. Você está entendendo? Então, com gente na cidade, o negócio é mais sério. Muitas vezes nós temos aí voluntários e pesquisadores que estão há 15, 20 anos trabalhando, de certa forma, né, em cima dessas ideias. Então, você já tem um certo nível de saturação. E todos esses já têm uma autocognição da história, muito sério. Eu acho. É a cognição autocognitiva. Muito sério. Tem gente aí que já tem. No caso do domínio energético real, aquele domínio, né, maior, ele vai sendo uma confluência, né? Essa conjunção autocognitiva vai gerar esse domínio energético também. Essa conjunção autocognitiva com o processo da energia e o parapsiquismo vai fazer a pessoa ficar um pouco mais crítica, heterocrítica. Agora, no início, ela vai guardar as críticas só para ela. Com o passar do tempo, ela acaba falando. Por quê? Ela vai começar a ver detalhes que ninguém viu. E esses detalhes, às vezes, podem ser considerados como erros, enganos, como omissões. Aquele negócio da tríade da erronia. Uhum. A pessoa vai começar a ver isso. Ela vai ver o pingo dos is. Ela vê onde dói o busilis. Para chegar na desperticidade. Agora, é maturidade, é o que você falou, maturação da consciência. Para chegar na desperticidade, de certa forma, também é esse caminho, né? Você vai chegando nessa saturação, nessa maturação. Mas só que tem que aí, na questão da desperticidade, tem a conotação, que é praticamente um pré-requisito, é a pessoa pensar na interassistencialidade. Se não tem, roda. Aquilo não funciona. Então, poderia dizer que é uma conjunção autocognitiva cosmoética, vamos dizer, você chega lá... A maioria é. Não é evolução sem cosmoética, né? Então acabou. Não adianta nada fazer convergências que sejam marginais, sejam mafiosas, que seja de dolo, você está entendendo? De ilícitos. Isso não adianta. Convergência de ilícitos. O cara matou um, então ele pode matar mais 5. Isso é besteira. Isso não leva a nada. Então o problema nosso é ver a parte cosmoética. Amontoar, acumular. Começar a fazer um acerto maior de atos positivos, cosmoéticos, evolutivos, que ajudam. Chegando à desperticidade, há uma aceleração, de certa forma, dessa junção de... Não é bem aceleração. Não. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas pode ser usado, você não está errado, não. Mas não é bem isso. Há mais, vamos dizer, uma tranquilização, uma calmia da cognição. A pessoa, então, a hora que ela tem aquela calmia, a visão dela também aumenta. E outra coisa, ela dispensa a porção de coisa do almoxarifado dela. Toda a inventariologia acabou. Ela tem que... Eu acho que é impossível uma mulher ou um homem chegar na desperticidade sem fazer um balanço da vida total e dispensar um monte de coisa de tralha. Eu não estou falando só bagulho energético, não. É muita coisa. Primeira coisa que a pessoa vai ver são aquilo que eu chamo das amizades ociosas. Como é que um cara vai chegar na dispersidade, vai ver isso e ele vai continuar? Ô Cláudio, você acha isso possível? Não tem como. Você começou a entender? Então veja, não é bem uma aceleração. É mais uma reflexão que vai dar, é lógico, vai acelerar a vida da pessoa, mas não é porque ela ficou, entendeu, dominando o cosmos, não é isso. É que houve uma maturidade a respeito do prioritário, evolutivo. É porque quanto mais acumulação, mais convergência para aquele objetivo. Agora, ontem eu fui lá ver o que é que apresentaram aí sobre o Holocico e a holoteca, né? A Miriam falou, a Nara, o Roberto, eles aqui.
falaram mais. Depois também a Cris entrou lá e falou. Agora, o que é que se passa? Aquilo ali é a base do processo nosso todo, do problema cosmoético, da autocognição, da evolução. Por quê? É o processo mental somático. Tudo que elas rodaram lá, tudo está mostrando, as partes práticas, até a meninada que entrou, tudo estava envolvendo mental soma. Vocês já pensaram nisso? Então, um processo totalmente, praticamente a gente podia falar com o Roberto. Tudo que falaram ontem ali era o colégio invisível da mental somática. Não é isso? Agora, que colégio invisível que é esse que eles falaram, oficialmente? Tinha algum? Ah, não. Então, eu estou carimbando o negócio sem falar. Eu vi lá aquelas placas lá, os negócios todos, tem tudo quanto é colégio invisível. Guarda aquilo que vale a pena. Está bem feito aquilo lá. É da Cosmoanálise que foi? Não. Ah, a Cosmoanálise não colocaram? Esse colégio da Cosmoanálise não está ativo ainda. Né? Vamos então... Estamos aguardando aí os cosmoanalistas. Não. Vamos ver os repórteres. Sabe? Não são os repórteres, não. São os repórteres. Tudo de bom. Mas então, gente, vocês estão começando a ver aí uma coisa maior, talvez, um ou outro nuance, algum vestígio, algum lampejo, alguma coisa diferente na questão da conjunção autocognitiva, e estão vendo o alcance disso. E dentro da autocogniciologia, quer dizer, o seu autoconhecimento. Mas pode falar, Kátia. Na primeira página, trinomiologia, o trinômio conexionismo, intracionismo, sincronicidade. O caso todo é o seguinte, conexionismo é o estudo das conexões. A conexão tem até aquilo que eu estava falando ali, que é a inter-relação da situação. Agora, o intracionismo é o processo da conexão, mas dentro da pessoa, dentro da consciência. E aquilo depois, dentro da sincronicidade do cosmos. Então, vamos entender o processo da intra-ação ou da intra-atividade do mecanismo do universo consciencial da pessoa. Você está entendendo? Primeiro faz o conexionismo com tudo que tem aí. Agora depois vem o processo o micro-universo, que seria o microcosmo, e aquilo então tem conexão com a sincronicidade. A sincronicidade seria isso tudo com a interatividade de tudo isso. Agora, essa aqui é a intenção que nós estamos pondo aqui. Agora depois vem a ideia original, a experimentação e a síntese, que lá no fundo é a mesma coisa. Entende? A ideia original, a experimentação que você faz a respeito dela, para ver a teática, e depois a síntese disso, como é que você chega? Então a primeira coisa, por exemplo, você pode ter uma ideia original que ela é complexa, ela pode ser ainda analítica, ela ainda não, você não pode dizer que é uma síntese. Ela ainda tem muita coisa para discernir. Tem que ver o que é, que ela é constituída, os elementos constitutivos dela, o arcabouço, o mecanismo, a estrutura. Agora, depois vem a experimentação para localizar, experimentar, ou pelo menos definir, dar o diagnóstico disso. Aí então vem a síntese. Que a síntese, então, é o mais difícil de tudo. Lá no fim é sempre o mais difícil. É arranjar a síntese. E o pior da história, essa síntese nunca é definitiva em nada, né? Ela é um cometa que passou na sua vida, deixou aquele rastro luminoso e foi embora. Agora, tem que arranjar outras, né? Fazer outra síntese. E aquela síntese tem que ser substituída por outras. Então tem que fazer mais aquilo que eu falo, mais análise para chegar noutra síntese. Agora veja, conjunção autocognitiva. Agora, eu queria dizer uma coisa só para vocês. Talvez, entre as conjunções, a mais comum de ocorrer é a conjunção da prosêmica. Isso do ponto de vista do espaço que você está. Mas a mais comum deve ser pior do que essa, é da cronêmica.
Por exemplo, toda a nossa vida aqui está assentada. Se você teve um passado melhorzinho ou um passado piorzinho. A prioridade, ou a pioria, ou a melhoria da sua vida depende justamente dessa conexão cronêmica, cronológica, temporal. Então, eu considero isso, do ponto de vista prático, das mais sérias que tem, é essa variável do tempo nessa questão. Cronêmica. Agora, a cronêmica ela é boa porque parece ser crônica, né? Por isso que eu uso a palavra em vez de cronologia. É porque chama a atenção. Você está rindo, Pilar, mas tem lógica, não tem? Quando você fala assim, vocês têm que juntar as pontas, é isso aqui? E é a cosmovisão. Agora, veja, isso aí seria dentro de um determinado campo de conhecimento. Aquela linha de conhecimento. Então, por exemplo, é uma reação em cadeia de cognições. Mas agora veja, se você estender isso para outros campos, daí a pouco a cosmovisão aparece. E é aquilo que eu falo, tudo tem conexão. Então, é preciso saber daí qual a próxima conexão. E outra coisa, a gente pode perguntar para você, vem cá, do primeiro plano, do segundo plano, do terceiro plano, ou se você quiser, do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo, ou círculo, depende do que você quer. Agora, outra coisa pior ainda, é do primeiro escalão, é do segundo, é do terceiro. Você está entendendo então? Olha a picotagem do processo, como é que é a vida. Agora, então, uma pessoa pode chegar para mim e falar assim, olha, eu estive fora do corpo. Aí você fala assim, em qual dimensão? Está entendendo? É uma das coisas mais difíceis que tem, é a gente clarear o processo da dimensão. Em qual dimensão? Como? Então a pessoa teria que picotar e dar os detalhes, toda aquela, vamos dizer assim, esmiuçar o que aconteceu com a experiência dela fora do corpo. Esse é um dos caminhos que tem por aí. Agora, veja se tem conexão com as ideias que você já tinha. Estou falando em conexão. Pode falar, Roberto. Professor, tem uma técnica que eu vejo que o senhor usa muito e que a gente vê que é extremamente importante para esse processo aqui, que é a taxologia. Tudo o senhor classifica, na questão dos temas. Tudo. E outra coisa, eu não uso só a parte da taxonomia. Uhum. Você sabe, tem um monte, eu já escrevi sobre isso, tem a taxiologia, tem um monte disso. Agora, eu uso taxologia, por quê? Se você for estudar, é a mãe de todas as guerras. É a taxologia. Ela engole o resto. Engole a lá do Roberto, ele fica danado da vida, mas não tem jeito, é obrigado. Não adianta você defender o Linné. Você está entendendo? Não adianta defender o Darwin. O negócio é a taxologia. Você pegou bem. Mas agora veja, a taxologia eu já falo há muitos anos. Logo no início eu já comecei a expor. Para poder dar a ideia. Agora, você já viu tanto de verbete que fala em taxologia? E eu acho interessante porque é um desafio hoje, com as especialidades e todo o assunto que cai na sua mão ser classificado dentro de uma especialidade. Pois é, mas você agora já viu lá, por causa do dicionário, né, aqui, ó. Te conheço. Ele está estudando o dicionário todo, por isso que ele chegou lá. Quem estudar muito taxologia vai dar na lexologia. É verdade. Agora, quem estuda a lexologia vai dar na enciclopédia. Quem estuda a enciclopédia vai querer fazer a Mega Gescom escrita. É o seu caso. De modo que TV a Cris pode começar a cobrar, que eu já estou cobrando. Já, né? Então, o caminho é esse. Mas veja, uma coisa puxa a outra. E tem a sua lógica, né? Lógica mais ou menos bem entretecida de racionalidade. Até para contribuir, eu, pelo menos quando eu começo a ler ou escrever algum texto, eu nunca dei tanto valor nas palavras, né? Que era uma coisa que antes você não dava. Não com o nível de profundidade que a leitura dos verbetes sempre não. Agora, eu só te pergunto, como é que você vai aprofundar uma ideia sem aprofundar as palavras? Tem jeito? Não tem. Não, uma palavra... Vocês estão conversando? São sinônimos, estão mas começando a ver? Tem diferença. Não adianta. Então, por exemplo,
Um camarada uma vez começou a fazer medicina, eu já tinha me formado em medicina. Então ele vira para mim e fala assim, Valdo, o que você vê em primeiro lugar numa pessoa? Eu falo assim, você está falando excluindo o processo parapsíquico? Eu falo, sim, eu vejo a pele. Mas na pele, o que você vê? Eu vejo a sobrancelha, vejo os olhos. Mas por quê? Que é onde a pessoa se comunica, é a base dela. Os olhos são as janelas da consciência. E por aí vai. Mas, por exemplo, pela dermatologia, você já tem uma ideia de alguma coisa que acontece com a pessoa. Por exemplo, chega uma pessoa aqui toda queimada de sol. Você olha o tipo. Se está de muita roupa, esse cara deve ser surfista. Agora, se é uma roupa feita de tear, ele é de fazenda, ele mexe com boi. Por aí vai. Tem uma série de condições que tem aqueles indícios naturais que você vai ver. Então começa tudo pela pele. Eu falei assim, pois é, mas isso o professor ainda não ensinou para a gente. Eu falei assim, não, meu chapa, isso aí você vai aprender na clínica. Te vira. Por isso todo mundo deve ser clínico geral, para depois arranjar a especialidade. Você está entendendo? Sim. Então veja a pele. Você já sabe a opção de cor da pessoa pela pele. No caso, a Fabiana é acupunturista. Ela começa a olhar a orelha da pessoa. Não, pela orelha ela já sabe. Onde que a pessoa está tendo alguma coisa? Não, o melhor da história não é isso. O melhor da história é aquilo que tem uma sutileza em matéria de sexualidade, né? Você olha para a moça e fala assim, você acha que ela é virgem? Ela sim, ela é virgem. Pela cara. Como é que você sai dessa? Às vezes a pessoa acerta. Você pode ver se uma mulher é virgem pelo rosto e pela barriga. Barriga, eu estou falando, por exemplo, ela está de maiô, de biquíni, você sabe se ela é virgem ou não. Algumas mulheres, você não pode fazer toda, porque, por exemplo, se uma mulher, às vezes, ela está com um pouco de excesso de qualquer coisa, ou está igual a minha mulher lá, que está com problema de dor de dente, está inchada, isso aí não vale, né? Entendeu? Está com edema aqui, ó, tem que esperar aquilo. Estou falando no normal, às vezes dá para conjugar isso. Agora, por quê? Devido ao processo que quando a pessoa é virgem, uma mulher é virgem, toda a fisiologia do corpo ainda não está funcionando do jeito que é, os hormônios não estão funcionando. Então, isso afeta o processo do panículo adiposo, que é o processo da derme. Então, por aí você pode saber. Mas isso é super sofisticado para a pessoa entender. Um questionamento. Aqui na exemplologia, sim. Os dois casos, o senhor tratou em cima do cérebro físico. E o paracérebro? Tem Sim, mas o que eu quero chamar a atenção para a pessoa pelo menos entender isso aqui, né? Agora o outro você pode começar a estudar. Eu deixo para conta. Tudo é mais vasto, mas é isso. Mas esse aqui deu para entender? Conjunção autocognitiva eventual, é esporádica, própria da pessoa mais cerebelar ou vulgar. Conjunção autocognitiva sistemática, a rotineira, própria da pessoa cerebral polimática. Isso, se a pessoa já começou a entender isso, ela vai chegar lá no processo extrafísico. Porque no problema extrafísico vai ter que entrar aqui o parapsiquismo. Aí já entra as energias, complica tudo. Eu tinha que dar primeiro esse rudimentar. O que eu falei? Que esse verbete, ele é rudimentar, ele foi feito compactado, de propósito. Não são todos que são assim. Alguns eu tenho mais argumentologia. Eu aqui não, eu só escrevi a confluenciologia, mas também é uma síntese, né? Você viu com o Antônio, viu logo isso. Porque quando, no caso aí, eu fiquei pensando, no caso da projeção consciente, a gente consegue, só no extrafísico você consegue compreender uma série de situações, mas é um gargalo poder trazer isso pro soma. Agora, olha também a frase enfática, que era uma síntese terrível, né, hoje. As conjunções autocognitivas fincam no micro-universo consciencial da consciência. As raízes, presta atenção, generalismo, cosvisão, universalismo, megafraternidade, policarvalidade. É tudo plural. Aqui, são 5 coisas plurais, pluralizantes, de alto nível de expansão do processo. Generalismo. A pessoa entra no atacadismo consciencial. Cosvisão.
universalismo, que é o processo da holofilosofia, a megafraternidade, que é o máximo dentro do processo psicossomático da pessoa, e a policarnalidade, é o resultado de tudo, da proex, da vida, da evolução dela. Então, veja, as conjunções autocognitivas fincam no micro-universo as raízes disso. Vocês veem diferente? Não tem jeito. Ninguém pode escapar disso. Então, por exemplo, se uma pessoa já domina alguma coisa dessa aqui, por exemplo, generalismo, qualquer coisa, é porque ela já tem alguma visão maior da conjunção autocognitiva. Ela já vivencia isso. Você entendeu? A síntese. Essa aqui é a ideia. Sim, Adélio. Professor, o senhor comenta aqui a questão da tecnologia, né? A técnica do detalhismo, tudo bem, né? A gente pode usar 50 vezes mais em outras técnicas junto. Técnica da mega associação de temas também. Agora, a própria técnica em si, da conjunção cognitiva, ela tem mais a ver com essas questões que o senhor coloca na frase enfática ali, ou como... Tem tudo isso e outras coisas mais que eu estou falando aqui. Seria bom você ler a fatologia toda e ver. Que aí tem tudo. Agora, por exemplo, a pessoa tem que ver o atributo mental somático da associação de ideias. Fazer esse exercício com as associações. Identificar as máximas dos construtos. Quais são as que interessam. As interatividades. Como é que você faz a interatividade cognitiva com aquilo que você tem? A conjunção autocognitiva é uma coisa. Agora, interatividade cognitiva. Você viver com o seu processo de conhecimento. Por exemplo, uma opção de gente aqui conhece teoricamente o que é EV. Mas, na prática, eles não fazem EV ainda como adultos de alto nível. Então, olha, como é que já é diferente a conjunção. Entende? Da interatividade cognitiva. Agora, as associações mentais. Olha só o que eu estou falando aí de associação. Não é brincadeira. Os ricochetes, os enfoques, as intercorrelações, as inferências. O hibridismo cognitivo. O hibridismo, por exemplo, ele exige uma opção de coisa no conhecimento da pessoa. Por exemplo, se você chegar aqui e falar assim, olha, eu sou filólogo. Você tem que estar entendendo a língua. A gente vai ficar de olho no que você fala. E de ouvido. Agora você chega e fala assim, eu sou filósofo. Todo mundo vai ficar de olho nas suas definições, o modo de se encarar, que é o processo da sabedoria. Então veja, como é que a coisa se expõe claramente, mesmo a pessoa não querendo. Agora, o hibridismo cognitivo é justamente isso. Quais são as repercussões que saem na hora que você faz uma conexão dessa, que você está fazendo isso com isso, mas tem mais 5 coisas aqui que vão dar. É o ricochete. É, de certa forma, você ter como fundo a tudologia, como base de fundo a tudologia, mas estar focado em alguma temática específica. Sempre você tem um megafoco. Agora, veja, esse megafoco, com o passar do tempo, ele tem que ter uma interatividade com o seu megapensene. Senão você ainda não ajustou seus passos, você está batendo perna à toa. Lembre-se, megafoco, mata pensene. Agora, é isso que vai levar para outras coisas, né? De tudo que você faz. Seus interesses, sua obra-prima, proex, complexo, né? Muita coisa, tá certo? Professor Valdo, o senhor fala para muita gente que chega na conscienciologia para a pessoa não jogar fora o que ela sabe, o que ela teve de experiência até o momento. Isso daí entraria nessa conjunção? Entra. E é o processo aqui que eu estou falando do passado. Aí chega que a pessoa, igual que aconteceu aqui, porque é uma pessoa que depois ficou conosco, trabalhou muito aí, e ainda está, de vez em quando, está trabalhando aí. Essa pessoa vira para mim e fala assim, olha, eu quero esquecer meu passado. Eu errei demais. Sou consciente de tudo. Quero ressarcir todos os erros que eu cometi. Mas eu não posso esquecer nada. Eu falei assim, não, você não deve esquecer. Mas em compensação também, não deve sofrer com isso. Entendeu? Então essas coisas todas foram feitas. Ô Mabel, depois eu quero te mostrar um negócio aqui comigo, tá? Mas você entendeu
Então, veja, aí é o processo do passado, é a retroação. O problema aqui, Abel, é o seguinte, você vai trocar a palavra variante por variação nisso aí para mim, que eu achei que é mais adequado. Só nesse. O resto já estou funcionando. Ficou muito bom o seu trabalho, está muito bom. Mas o que mais você tem aí? Esse programa do pai, da reaprendência, vai ajudar bastante nisso daqui, né? Porque a pessoa vai resgatar e... Mas você lembra quando eu falei o negócio da erudição para falar com os jovens? Tem que começar a conjunção. Então, você pode falar assim, mas não vai adiantar nada, eles não vão entender. Não, eles vão entender, eles vão saber que existe erudição. Já é uma coisa. Vocês estão começando a entender? Já é um triunfo. É uma conquista. Porque numa vida de futebol e samba, como nós vivemos... Mas então, Eliel... Professor Waldo, na pensenologia, a conjunção de grupo pensenes. Podia discorrer um pouquinho a respeito disso? A conjunção de grupos pensenes. Por exemplo, vamos supor que você vai ter grupos menores e grupos maiores. Então, nós estamos tendo um congresso, você está sabendo que está havendo um congresso aí que termina amanhã? Uhum. Ele é composto de vários grupos. Eu estou liquidando com o seu assunto, cara. Viu? Olha lá, ó. Eles lá estão chamando o colégio invisíveis. Quantos são? 12. Então, veja, nós temos aí 12 grupos. Eu só pergunto, agora vou fazer uma pergunta cretina para eles. Não, espera, eu já mexi com você, agora eu mexi com eles. Escuta, Roberto, tem alguém desses grupos que está repetindo o outro? Ou cada pessoa é só de um grupo? Tem gente que participa de um de outro. Você está vendo? Já piorou mais. Você está começando a entender, então? Então vamos entender. Como é que fica isso? A conjunção de grupos pensando. Essa pessoa, por exemplo, ela já está um pouco assim, plural, complexa, não é isso? Outra coisa, ela não pode bancar o político lá de Brasília, que fica com um pé numa canoa e outro pé na outra e depois afunda com as duas, né? Ele e as duas canoas, a canoa emborca e ele afunda. Se essas pessoas têm que saber. Isso é igual a algumas pessoas aqui que às vezes eu falo, olha, você está trabalhando demais. Você tem que reduzir. Eu fui ver o que você está fazendo, você está fazendo 11 coisas diferentes. Vamos ver se essa semana você corta 4. Para ver se faz pelo menos umas 2 bem feitas. Você está entendendo? Se nós começarmos a querer abarcar o mundo com tudo, para quem está começando, não dá. Com os veteranos, não. A coisa já começa a melhorar. Depois de muitos anos você consegue. Aí você vai ter divisão de atenção, que é o que falta. Por exemplo, essas pessoas que estão em dois colégios invisíveis, tem que perguntar, você tem divisão de atenção? Vamos fazer um teste? Você está entendendo? Isso começa por aí. Tem que ver a pessoa, como é que ela... Não tem sua razão de ser? Porque uma das questões, assim, quando partilha também do Colégio Invisível, aí veio para mim a mente o que o senhor falou uma vez, não? Cada um de vocês vão levantar o pau da barraca de alguma coisa. Né? Sempre levanta. Sempre. E eu me incluí também lá com um assunto. Nós estamos falando de grupo. Eliel, se 5 pessoas começarem a fazer uma pesquisa... Com o passar do tempo, a pesquisa vai incentivar os 5. Nem todos os 5 vão continuar naquela linha de conhecimento. Uhum. Eles vão ver uma outra linha de pesquisa que é mais atraente para eles do que aquela que eles estavam fazendo. É isso que acontece. Olha lá. Ele já sabe disso. Agora, por que é que eu falei que tem que movimentar e ver o que faz? Que é daí que a coisa nasce. Sim. Então as pessoas chegavam para mim assim, Valdo, estão fazendo IC demais para acender pouco. Pelo tanto de gente, ainda é pouco. Mas, por exemplo, nós não podemos fazer IC de qualquer maneira. Por isso que chegou num ponto que eu falei assim, para fazer um IC, a primeira coisa que tem que ver é o seguinte, tem suporte econômico financeiro por quanto tempo para fazer isso? Senão não adianta. Mas agora, que tem que fazer mais, tem. Por quê? São as derivações naturais das preferências, dos favoritismos, das tendências. E outra coisa,
Perfil da pessoa, né? Sim. O processo é a perfilologia, que nós chamamos. Entende? É por aí. Professor, a gente enfatiza muito a questão do Mater Pensene de cada um, buscar identificar o Mater Pensene. Seria bom perguntar, se a pessoa não tiver uma resposta, você dá um prazo. Só, você tem até quinta-feira para mostrar o que é isso. Você está entendendo? Dá um prazo, porque às vezes a pessoa, ela foi pega de surpresa, nunca pensou naquilo, tem que dar um prazo. E outra coisa, não pode falar de supetão se ela não estudou. Que aí ela está sendo impulsiva, ela está errada. Precisa examinar isso com calma. E se ela fizer isso, você tem que falar, olha, não faça isso, porque nós vamos examinar, depois vamos achar os seus erros. Você está perdendo tempo e nós também. Mas então, Rosana, vamos em frente. Sempre dúvidas, né, professor? Muitas, milhões. Então, quando você disse a respeito da conjunção prosêmica, eu não entendi bem nem o que significa. Então, deixa eu te explicar. Vocabulário. Conjunção, você sabe o que é. Sim. Conjunção é a hora que junta uma coisa com outra. Conexão. Agora, prosêmica. A prosêmica é do espaço, da proximidade. Por exemplo, você sabe aquela expressão em inglês, next door, que é a porta junto. Por exemplo, você já viu também falar, numa construção, fala assim, não, isso aí é parede e meia. Então é aquilo que é contíguo. Contíguo, não é contíguo, não. Contíguo. Aquilo que é junto, a contiguidade. Então veja, na questão da prosêmica, é o problema de estudar o espaço. E na questão da cronêmica, é o tempo. Então, por exemplo, aquele negócio do cone de luz, que se estuda na física, é o problema nosso nessa dimensão, aqui é o processo da dimensão tempo e espaço. É acronêmica e prosêmica. Entendeu? Entendi. É isso. O processo é esse. Quanto no início, o senhor falou o seguinte, sobre o microcosmo ser o reflexo do macrocosmo, não é isso? É. Esse conhecimento seria o mesmo do que hoje se fala do paradigma holográfico? Quer dizer, aquela até um certo ponto, mas não é bem só isso. Lá no holográfico já estão pegando um item ou vamos dizer assim, um prisma e estão ampliando por ali. Agora, o que a gente quer dizer, que isso vem desde a antiguidade, é o seguinte, o microcosmo, que é a sua consciência, é como se fosse a síntese do macrocosmo, que é o cosmos. É uma síntese. Melhor. Então aí a coisa fica melhor. Ok. Agora, então veja, tudo que tem no macrocosmo a gente deve encontrar dentro de você. Agora, quem já achou isso e conhece isso é só a consciência livre, né? Porque nós aqui ainda nós somos muito míope ainda, evolutivamente, para fazer o sensoriamento disso, chegar lá no detalhe e ver. Compreender. Mas o caminho é esse. Tá. Obrigada. Certo? Nada. Você manda. Mas olha, eu queria perguntar também para vocês, parece que o Roberto estava aí e outros estão aí. O Roberto está ali. Você fez alguma revisão aqui? Que vergonha! Vocês acabaram com o verbete? Como é que é isso? A demanda está maior do que a oferta? Olha, foi a turma que pediu para fazer 150, né? Eu não tenho culpa disso. A gente está fazendo 200, eles pediram para fazer 150. E eu estou continuando com 150. Agora, quando for o tertuliar definitivo, a gente dá um jeito nisso. Agora veja, um grande trabalhador da pátria que está ali, ficou sem enxada. Como é que fica? Como é que a gente vai fazer uma coisa dessa? Mas ele pode depois baixar do site, né, da internet. Mas aí você estuda lá então, Roberto. Fica me devendo. Se eu estou te devendo verbete, você está me devendo a sua observação. Tá certo? Eu agradeço antecipadamente. Não, a gente tem que ser, né? Negócio é negócio, né? É bom para as duas partes. Vamos ver isso com calma, né? Tá? Agora, a gente tem mais alguma coisa mal parada de qualquer coisa que ficou aqui do trabalho? Como é que está? Hoje tem muita gente para falar aí. Como é que está, Cris? Hoje está calmo. E eu quero dizer que hoje não tem eleição. E eu quero falar que amanhã é distorção mnemônica. Tá certo? Sim. Na pesquisa, quando a pessoa tem uma percepção, uma impressão, que ela está na iminência de descobrir alguma coisa, mas ainda não descobriu. Aí é o quê? Ela persistir, continuar? Não, a primeira coisa é ela notar qual foi a primeira impressão. Por causa do negócio da primeira impressão, às vezes é que fica.
amor à primeira vista, aquela condição, que é o choque inicial. Às vezes, ele é impactante. Então, isso é preciso da pessoa marcar que ela pode dar filhote mais tarde. Ela pode dar indicações do problema de investigação posterior. Entendeu? Ela aponta linhas, ela aponta vieses novos, vertentes, que a pessoa pode chegar lá. Então é importante pensar por aí. Fixar isso. Não desprezar o processo. Agora, isso aí é aquela consciência que falou para mim. Tudo que bate em você é importante. Registra tudo. Então eu digo para as pessoas o seguinte: tudo que bate em você é importante. Registra tudo, porque você não sabe se você vai precisar disso amanhã. Então tudo que você puder, registre. Por isso que eu falei, o laptop é a saída hoje. Por quê? É o seu inventário ambulante. Você está levando sua biblioteca, você está levando seu inventário, sua holoteca pessoal, você leva dentro do laptop, do notebook. Então, como é que fica? É muito melhor, mais amplo. Pode falar. Professor Valdo, você tem uma certa resistência para falar, né? E é sobre, quando você falou, tudo que bate em você é importante. Para mim foi essa palavrinha que eu, na página 20 da Remissiologia. Sim. Coniúncio. Então, isso aí é o seguinte, nós temos que arranjar a turma aí para te dar um verbete. O coniúncio tem aqui na enciclopédia, então depois você tem que pegar e ver o verbete inteiro para você entender o que quer dizer. Coniúncio é um processo de conexão. Você vai ver como é que é a situação. Mas é preciso de ver o verbete, que esse aí tem que explicitar, porque essa palavra não é comum. Você deve ter notado que é uma palavra tipo latim, que ela está em itálico aí, ó, ela é diferente dos outros. Você tem razão, se não é da sua área, você está entendendo? É difícil de entender isso aí. Agora, vamos pegar depois, ó, na enciclopédia, tem o coniúncio. Deve ser nesse volume aqui mesmo. Sim. Queria avisar só que a enciclopédia está na promoção. Pega isso aqui, mostra ali, que o Antônio vai mostrar para você onde é que está o coniúncio. E no Antônio, aqui, se eu falasse para mim um pouquinho sobre autodispersão cognitiva. Autodispersão cognitiva. Por exemplo, é o que você acabou de falar. Você não teve vergonha nenhuma, chegou aqui e falou no microfone. A sua autoexpressão é aberta. Você é mais extrovertida. E é isso que as pessoas devem ser. Elas não devem ser encruadas, fechadas em copas, entende? Com isolamento, que é a introversão. Elas devem ser mais extrovertidas. Que nós não podemos viver sem ter contato com os outros. Sim. É justamente o seu caso. Então, autoexpressão é a expressão pessoal da pessoa. Essa expressão pode ser de um olhar, um gesto, uma palavra, uma escrita. Está entendendo? Tudo é autoexpressão. E pode ser também uma obra. Pode ser uma obra artística, uma obra técnica, uma obra científica. Você construiu uma casa. Aquilo é uma autoexpressão sua. Aquilo responde por você. É um exemplo seu, é um fruto seu. Entendeu? Também é uma autoexpressão. Agora, a autodispersão já é outra coisa. A autodispersão é da pessoa dispersiva. Então, o que é isso? A dispersiva. É aquela que tem a síndrome de dispersão consciencial. Ela não tem disciplina, ela não tem auto-organização, as coisas dela são tudo alteradas. É aquela pessoa que acabou de chegar da viagem e vai abrir a mala. Então ela faz assim, pega tudo e joga tudo de lado. Entendeu? Você chega na casa dela que é a bagunça. Agora, o melhor lugar para ver que é a bagunça é o banheiro. A hora que chega, está aquilo. É aquilo que o americano chama de junk place, quer dizer, o lugar da bagunça. Você tem um lugar que é da bagunça, isso é normal numa casa. Agora, você ter toda a casa na bagunça, já não é normal. Então, as pessoas que são da dispersão consciencial é essa da bagunça. Você está entendendo? Então, a dispersividade é a pessoa que não tem uma disciplina, ela não se organizou, ela não tem retilinearidade de pensamento. Então, por exemplo, você nunca vai encontrar uma pessoa que seja dispersiva, que ela fale coisa com coisa diretamente. Ela vai demorar, ela tem circulóquio. Eu geralmente falo, então é aquela pessoa que vai a Buenos Aires,
via Paris. Então ela vai na Europa, passa por Paris, para depois voltar para ir a Buenos Aires, que fica abaixo aqui de Foz. Você está entendendo como é que é? Então, isso é o circunlóquio. É o circumpensene. Ela dá a volta para chegar lá. Por quê? Ela não tem uma linha retilínea de pensar, de falar, de se exprimir. A autoexpressão dela não é reta, é tortuosa, é sinuosa. Entendeu? É isso. Ela precisa aprofundar e pesquisar mesmo. Não, você vai por aí. Agora, o Coniúncio lá já vai te mostrar. Você dá uma lida aí que você vai ver o que é. Tá. Mas então, Brenda, vamos em frente. Professor, o senhor poderia falar sobre hibridismo cognitivo? Onde é que está isso aí? Vamos falar por causa do povo. Na fatologia, na quarta linha. Quarta linha. Final da quarta linha. O hibridismo, como é que é? Cognitivo. O hibridismo cognitivo. Híbrido é quando você junta duas coisas aparentemente diferentes para fazer uma terceira, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, por exemplo, você junta uma coisa que aparentemente não pode juntar com aquilo. No entanto, você juntou, eles se deram bem. Isso é um produto híbrido. Você está entendendo? É uma junção de coisas diferentes. Agora, na questão, por exemplo, aqui, o hibridismo cognitivo. Então, por exemplo, eu viro para você e falo assim, Brenda, o que é que tem o garfo com a colher? Afinal de contas, esse talher que você tem, é um garfo ou é uma colher? Você está entendendo? Vai chegar um ponto que eles já fizeram um tipo de colher que parece garfo e um garfo que parece colher. Isso é híbrido. Você está entendendo o que é? Agora, tem uma opção de coisa assim. Por exemplo, existe um processo das crianças que é um livro de montar. Você já viu aquilo? Livro do quê? De montar. Não. Você pega o livro e depois vai mexendo assim, daqui a pouco forma uma casa de dentro do livro. Já. Então, veja, aquele livro, ele é híbrido. Ao mesmo tempo que ele tem a mensagem escrita, ele tem uma parte da mensagem manual de composição da casa. Você entendeu? É híbrido. Então, agora, esse hibridismo varia demais. Agora, uma coisa, você tem lido a opção dos nossos verbetes. Eu vou te pedir, então, para você ler um, que chama hibridismo. Eu já trouxe isso aí, né? Tenho. Depois você pega lá nos 2 tomos e vai ver hibridismo. E anota aquilo que você não entendeu. Aquilo que você não entendeu, você traz para cá que nós vamos descobrir. Tá certo? Que assim vai expandir sua cabeça. Essa palavra não era mesmo para você saber que não é coisa muito comum. Entende? Agora, existe um monte de nome que significa hibridismo mais ou menos do mesmo jeito. Entende? Lá no verbete você vai ver isso tudo escrito. Você entendeu isso até aí? Entendi. Obrigada. Fica firme. Agora, gente, o que mais tem? Vocês querem então fazer as comunicações? Tudo? Pode entrar. Os 2 recados, Luiz e Antônio. Pode ir direto no microfone. Obrigada. Pessoal, então eu queria dar um recado aqui da OIC. Na próxima sexta-feira, dia 30, a gente vai ter o 3º seminário de pesquisas autoconsciencioterápicas. Tá? É um evento gratuito, um evento de entrada da OIC, vai ser lá na sede da OIC mesmo, no Laboratório 2. Ele é das 19 até as 21 horas. Tá? A gente vai ter 3 apresentações, são apresentações de 20 minutos e depois tem 1 hora de debate em cima dessas apresentações. Então, rapidinho aqui os temas para vocês. O primeiro tema é superação da repressão consciencial através da autoconsciencioterapia, do pesquisador Pedro Gomes. O segundo é interassistencialidade grupo kármica relacionada ao autismo. Então, são 2 pesquisadores, que é o Cristóvão e a Crisala Pérez. E a terceira apresentação é reconstrução cosmoética da manifestação histriônica, com a pesquisadora Ellen Quintela. Tá? Então, na próxima sexta-feira, às 19 horas, lá na OIC. O importante é que tem que ligar para reservar o lugar, porque é um evento gratuito, a gente tem uma vaga limitada, são 20 vagas. Então, se puder estar ligando, é 3025 1404. Tá? Obrigado. Professor Jaime.
Ah, professor Jaime está ali. Pessoal, meu aviso é sobre a revista Consciência. Como nós já informamos anteriormente, nós estamos disponibilizando essa semana, online, no site do CAEC, as 3 primeiras edições. Havia até agora uma edição só, era um teste. Agora já existem 3 edições disponibilizadas no site, são as 3 últimas edições da revista Consciência. Existem aí uma revista temática sobre TENEPS e 2 revistas avulsas, com temas bem interessantes, alguns temas que propõem debate. Então vale a pena as pessoas consultarem esses arquivos, esses artigos que estão disponibilizados online gratuitamente. O site é o www.caec.org/OJS. O de Open, J de Journal, S de System. Então, quem tiver interesse, consulta lá. Existem 3 edições, um material bem interessante. O nosso objetivo é agora passar a disponibilizar aos poucos as edições anteriores, ok? Qualquer informação, a gente está aí disponível. Obrigado. É só para avisar que a enciclopédia está com desconto de 50% no evento do Congresso, lá no Discernimento. Então, quem quiser aproveitar a oportunidade, boa tarde, então. Então tá, desculpa, parece que esgotou. Eu não sei, tem alguém aqui que saiba? Compra aqui e recebe. Pode comprar então, faz o pedido, deixa pago e recebe a encomenda em casa. Tá certo? Boa tarde, então, até amanhã. E amanhã o tema é como é que é o tema de amanhã? Distorção mnemônica, tertúlia 12h30 aqui embaixo. Boa tarde a todos.